A gente falou então sobre um resumo sobre alguns indicadores da manutenção. A gente entrou a fundo no cálculo do OEE, como é que esse cálculo é feito, o que ele leva em consideração. E agora, nessa parte final, a gente vai entrar na área da manutenção. Que indicadores que realmente manutenção tem que saber, tem que dominar, tem que calcular, não tem, não precisa de dados de outras áreas para calcular nem nada. Né? Ou seja, precisa mesmo da organização da manutenção. Né? A gente vai entrar nesse assunto agora, e é esse assunto que vocês vão precisar fazer os cálculos, etc. O nosso objetivo aqui vai ser avaliar os ativos, avaliar o desempenho dos ativos. Então, a gente precisa ter em mente quais são os objetivos que a gente está perseguindo aqui. A gente quer que os equipamentos funcionem pela maior parte do tempo, a gente quer que eles não quebrem com tanta frequência, e a gente quer que quando eles quebrarem, eles levem pouco tempo para o conserto. Né? São três objetivos genéricos que a gente sempre tem. A gente quer que ele funcione o máximo de tempo possível, né? Esse é o objetivo da manutenção, na verdade. Fornecer as condições necessárias para que ele funcione a maior parte do tempo possível. E eles não quebrem com tanta frequência, né? Porque essa quebra frequente gera estresse, gera problemas, interrompe a produção. E também quando quebrar, se quebrar, que não demore dias para que seja resolvido, mas que seja resolvido o mais rápido possível. E a gente vai ter indicadores para medir se a gente está indo bem nessa tarefa ou não. Bom, então a seguinte pergunta a gente faz para esse primeiro tópico. Quanto tempo esse equipamento esteve funcionando e quanto tempo ele deveria estar funcionando? Lembra que a gente tinha lá no OE aquelas horas por semana, né? No caso, 45 horas por semana, que ele deveria funcionar. E aí a gente viu que, na verdade, ele não funcionou aquelas 45 horas, ele funcionou 40 apenas. Né? E esse X era a quantidade de tempo que ele realmente trabalhou, né? Tirando as paradas que ele teve que não foram programadas. Tá? Então, essa é a pergunta. Então, normalmente, a gente tem uma situação como essa. Né? Então, relembrando aqui, a gente tem casos... aqui o equipamento está parando, está funcionando, né? Passa o tempo, ele quebra, fica esse tempo sem trabalhar, volta a funcionar, trabalha de novo, não, quebra de novo, né? Trabalha de novo e assim se passam os dias. Essa é a realidade. Agora, a nossa pergunta é como é que nós medimos isso? Como é que nós geramos indicadores que representem essa realidade? Que também não distorçam essa realidade. Né? A gente quer ser realista aqui. Então, essa é a pergunta. Bom, aí a gente começa a fazer algumas contas. Né? A gente começa a avaliar. Bom, qual é o tempo que a máquina deveria trabalhar? Se eu pegar esses 3 dias, de 8 às 18, eu vou ter 30 horas. Né, que ela deveria trabalhar. Se eu somar esse tempo de máquina parada, tá, eu tive 3 horas aqui, mais 3 ali, mais 3, mais 5, mais 4, mais 6. Se eu somar isso tudo, eu tenho 24 horas de parada. Então, com isso, eu tenho aqui o tempo de 6 horas disponível nesse meu cálculo. Tá? E aí, se eu fizer uma avaliação e verificar quanto essas 6 horas, quanto esse verde representa do total, eu chego em 20%. Né? Não considere aqui minha escala de desenho, considerem aqui os números. Fazendo uma pausa aqui breve, eu já tratei lá no início, e se concentra agora aqui nesse conteúdo aqui, tá? Que isso vale 80% do necessário para você receber o certificado. Tá? Então, mesmo que você não tenha conseguido acessar, etc., se você for bem aqui e tiver presença nas aulas, você vai conseguir o seu certificado. Ok? Então, aqui é a parte mais importante agora, tá? Então, não te preocupe. Claro, se você não teve presença de 80%, você vai assistir, tudo bem, não vai conseguir o certificado, tá? Mas vamos dar sequência aqui, então. Bom, então, 20%. Isso é uma disponibilidade horrível, né? Se algum de vocês tiver uma máquina que tem 20% de disponibilidade, vocês vão saber de experiência própria que é uma disponibilidade ruim. Tá? Aqui eu estou usando exemplos extremos para mostrar as distorções que a gente tem. Bom, ok. Então, calculei a disponibilidade. Né? E aí você pode perguntar, eu retratei a bem em realidade? Então, a disponibilidade vai me dizer o seguinte, né? Eu posso formular essa frase. Então, o equipamento funcionou
por 24 horas. Na verdade, aqui é ao contrário, tá? Essa frase está errada. Ele funcionou por 6 horas e, no período considerado, ele deveria funcionar 30. Então, em vez de funcionou, aqui está faltando um não funcionou. O equipamento não funcionou por 24 horas e, no período considerado, ele deveria funcionar por 30 horas. Então, ele esteve disponível somente 20% do tempo. Essa é a disponibilidade, tá? Vocês talvez já conheçam esse cálculo, etc. E ele é bem, na verdade, intuitivo, né? Bom, agora vamos seguir. A pergunta é, qual situação é pior? Eu quero que vocês respondam ali no próprio chat, né? Alguém de vocês diz o seguinte, ó, situação 1, você tem 20% de disponibilidade. Situação 2, você tem 26% de disponibilidade. O que é pior? Qual é a pior situação? É a primeira ou a segunda? A ou B? Qual é a pior? Porque 20% disponível, você perdeu 80% do tempo que tu teria, né? Mas, quando você tem 26%, esse 6%, então, não foi aquele tempo todo perdido, né? Ou seja, você teve uma disponibilidade maior. Então, a pergunta é a seguinte, qual é a situação pior? Podem responder o que vier. Eu estou vendo que o pessoal está meio com o pé atrás, né? Já responderam A, todo mundo está respondendo A. Isso aí. Esses dados aqui e o que eu falei para vocês, tá? Vai te levar a responder A. Exatamente, A é pior. Tá? Por quê? Porque você tem menos tempo disponível. Tá? E o resultado é que menos tempo disponível, eu não consigo produzir, eu vou, consequentemente, provavelmente produzir menos em 20% do tempo do que eu produziria em 26% do tempo. Ok. Mas essa é uma pergunta capciosa. Por quê? Porque não é, na verdade, não interessa só o tempo, né, que a máquina ela trabalhou. Tá? Isso não é só o que interessa. Se a gente voltar aqui em cima, a gente vai ver essa seguinte frase. Quais são os objetivos? Os equipamentos funcionam pela maior parte do tempo, né, aqui. Os equipamentos não quebrem com tanta frequência e quando quebrarem, leva pouco tempo para conserto. Ou seja, aquele 20% só contou um terço da história. Ele só contou quanto tempo, qual parte do tempo que aquele equipamento trabalhou em comparação com o que eu planejei, né? Então, ou seja, eu contei só uma parte da história para vocês. E aí, com certeza, vocês vão me dizer que o 20% é melhor. Mas é o seguinte, ó, eu tenho essa situação aqui, esse equipamento, tá? Eu tenho 20% e agora é o seguinte, eu tenho esse equipamento aqui. Tá? Pensa o seguinte, na mesmas 3 dias, você tem 2 equipamentos, mesmo fabricante, mesmo tudo. Tá? Mas esse aqui ele teve um comportamento diferente. Vocês veem que o anterior ele tem aqui algumas quebras e essas quebras demoram mais tempo para resolver, são quebras maiores. Mas esse aqui ele está tendo uma série de quebras e paradas frequentes. O pessoal não consegue deixar ele rodando muito tempo sem ele parar. E aí, se a gente calcular a disponibilidade, você vai ver o seguinte, ó, você tem 30 horas, né? Eu somei aqui, cheguei arbitrariamente que o somatório do tempo de parada é de 22, menor que 24, por quê? Porque eu tive paradas menores aqui, ó, paradas de meia hora, 15 minutos, etc. Mas se tu fizer a conta da disponibilidade, você vai chegar à conclusão que a disponibilidade dele é 26,67%. Por quê? Ele teve também 18 falhas, né? O outro teve menos falhas. Tá? Só que a disponibilidade dele foi maior. Né? Então, e agora? Qual situação é a pior? Né? O A, a primeira situação, você teve disponibilidade de 20%. Só que no B você teve 26%. Só que no A você interrompeu o processo 6 vezes. No B você interrompeu 18%. O cliente, o teu cliente, o pessoal da produção, provavelmente vai ficar extremamente irritado com essa situação B. Né? Mais até com o A. Por quê? Porque você interrompeu o processo muitas vezes. Né? Em vez de interromper 6 vezes, você interrompeu 18 vezes. Ou seja, a máquina não conseguiu rodar direito, toda hora parada, toda hora a gente ligando. Né? Então, B porque houve mais interrupções. Ok. Ainda não, na verdade, aqui ainda não é suficiente para a gente dizer qual que é o melhor, qual que é o pior.
Porque a gente está contando ainda poucas informações. Eu não estou dizendo para vocês a história toda ainda. Então, o que acontece? Uma hora um vai achar que um é o melhor, outra hora o outro vai achar que é o melhor, mas na verdade vai depender do critério, né? Se é uma empresa que não tem problema parar o processo, né, muitas vezes, porque quando ela volta a funcionar full já, provavelmente você não vai ter um grande problema, né? A não ser que a máquina fique muito longe, que o custo da corretiva seja muito alto. Mas, se você tem uma empresa já, por outro lado, que quebrou a máquina, você tem problemas sérios para setup, tem tempo de setup, e vai tempo e custo, etc., você vai ter uma situação pior. Bom, o que isso nos indica? Né? Isso nos indica que somente a disponibilidade não nos diz tudo. Tá? Então, lembrando lá nos primeiros pontos que a gente indicou, os indicadores eles não devem ser analisados separadamente. Você não pode olhar para o indicador e, esse aqui, então, 20% é menor que 26%, então esse aqui é o melhor. Né? Não dá para fazer isso, porque senão você acaba sempre avaliando a situação considerando só um aspecto, né, de um todo. Mas agora vamos voltar para algumas definições. A disponibilidade, por definição, da NBR 5462, é a capacidade de um item de estar em condições de executar uma certa função em um dado instante ou durante um intervalo de tempo, né? Levando-se em conta aspectos combinados de sua confiabilidade, mantenabilidade e suporte de manutenção, supondo que os recursos externos requeridos sejam assegurados. Nota, o termo disponibilidade é usado como medida do desempenho de disponibilidade. O que a NBR aqui está dizendo para a gente é que a disponibilidade ela mede sim, tá? O que essa capacidade da minha máquina de gerar, de executar uma certa função. Tá? Mas ela leva em conta confiabilidade e mantenabilidade. Por trás dessa afirmação aqui, existe uma matemática que a gente vai entender logo em seguida. Tá? Bom, então a disponibilidade mostra se atingimos todos os objetivos? Não. Já vimos que não. Então ela mostra o primeiro tópico, mas ela não mostra se os equipamentos quebram com tanta frequência. Elas não mostram se quando eles quebrarem, que eles vão levar pouco tempo para o conserto. A disponibilidade, o número de disponibilidade final não mostra isso. Tá? Mas por que a NBR está dizendo aqui em cima? Né? Porque se você pensar em quebrar com tanta frequência, você vai relacionar isso o quê? A confiabilidade. Né? Ou seja, quanto mais vezes um equipamento quebra, menor é a confiabilidade dele. Né? Por quê? Porque eu não confio que ele vai durar muito tempo, que ele vai rodar muito tempo sem quebrar. E em relação à mantenabilidade, quanto mais tempo demora para eu resolver um problema, menos esse equipamento, menor é a mantenabilidade desse equipamento. Ou seja, mais difícil é eu manter esse equipamento. Então, por um lado, leva em consideração por definição, mas por outro, o número fechado da disponibilidade não está mostrando isso para a gente. Né? Por quê? Por que não mostrou isso para a gente? Porque a gente não viu, só vendo o valor lá 20 por 126, que uma máquina A estava quebrando muito mais frequentemente que a outra. A gente não viu isso. Né? Então, não mostrou para a gente o que a gente precisava saber. Bom, tá. E aí? Né? O que realmente importa? Bom, então vamos avaliar a seguinte questão. Um dia só, a gente tem um equipamento com várias quebras e a gente tem essas quebras indicadas aqui. Então, duas coisas são importantes quando a gente precisa avaliar o desempenho do equipamento, principalmente. Né? E dois vão ser os nossos objetivos. A gente vai querer reduzir a frequência de quebra. A gente não quer que ele fique quebrando sempre. Né? E a gente vai querer reduzir o tempo para consertar. Quando ele quebra, eu não quero que ele tenha esse tempo enorme aqui para consertar. Eu quero que isso seja mais rápido. Né? Bom, então o que a gente faz para realizar essas atividades? Para reduzir o tempo a frequência de quebra, a gente precisa aumentar a confiabilidade. E para reduzir o tempo para consertar, a gente precisa aumentar a manutenibilidade ou mantenabilidade. Tá? Duas palavras
são usadas para dizer a mesma coisa. Bom, ok, mas tá, confiabilidade e mantenabilidade ou manutenibilidade. O que isso quer dizer? Onde que isso vai chegar? Bom, vamos fazer então algumas definições para que isso fique claro. A confiabilidade é a capacidade de um item de desempenhar uma função requerida sobre condições especificadas durante um intervalo de tempo. Ou seja, quando a gente pensa em confiabilidade, a gente está pensando o seguinte: qual é a chance dessa máquina, desse motor, desse meu notebook não quebrar? Né? Quando você compra lá uma TV, ou você vai compra um carro, você quer ter confiabilidade nele porque você não quer comprar e você não quer que ele quebre logo no dia seguinte. Você quer algo confiável. Tá? Bom, quando se estuda a confiabilidade, né, a gente estuda a probabilidade de um item funcionar. E essa probabilidade tem um tratamento quantitativo bem específico que utiliza conceitos de estatísticas pesadamente, utiliza conceitos de cálculo até pesadamente, para você dizer o seguinte, olha, o teu equipamento tem 90% de chance de funcionar durante 40 horas seguidas. Considerando que ele vai começar a funcionar, ele vai ter 100% de chance de não quebrar. Né? Então, esse estudo ele diz o seguinte, olha, se passar 200 horas, o equipamento vai ter 40% de chance de continuar funcionando. Esse cálculo ele gera através de um método científico. Tá? E ele utiliza essa distribuição de probabilidade. Mas não é isso que a gente vai fazer aqui. Tá? A gente vai buscar uma medida de confiabilidade. A gente não vai buscar aqui estimar a confiabilidade. Tá? A gente vai buscar uma medida de confiabilidade. Então, tem duas coisas diferentes. Tá? Uma é a gente fazer um estudo, coletar dados e pensar o seguinte, que nem, por exemplo, uma empresa que gera garantia faz. Né? A fabricante do teu pneu lá faz isso com certeza. Eles rodam o teu pneu e eles chegam no seguinte, olha, a gente tem a chance do teu pneu rodar 40 mil quilômetros sem estourar. Pelos todos os testes que a gente fez, tá? E a gente tem 90% de chance que ele vai continuar funcionando. Então, se faz um cálculo para você definir qual é o melhor ponto, né? Qual é a melhor quilometragem e qual é o melhor tempo de garantia que você vai dar para o cliente. Tá? Mas então, para fazer essa distinção, porque alguns casos, algumas literaturas, alguns lugares, vocês vão pensar, eu preciso melhorar a confiabilidade. Aí você vai atrás de um artigo, vai atrás de um livro, e o cara vai descrever para você como é que você faz todo esse tratamento matemático para chegar nessa probabilidade. Tá? Isso é diferente do que a gente vai mostrar e calcular aqui. A gente vai fazer um cálculo muito mais simples, que vai nos dar uma medida da confiabilidade. Então, é bom fazer essa distinção para que... eu aprendi lá no curso Conceitos Básicos PCM em 2 horas, como é que eu calculo a confiabilidade? Espera aí, não é bem assim. Tá? A gente vai ter uma medida de confiabilidade, a gente não vai calcular probabilidade aqui. Tá? Isso se estuda muito mais tempo para chegar nisso. Bom, ok, então, voltando aqui um pouco, relembrando. A gente quer reduzir a frequência de quebra, então a gente precisa, de alguma forma, para medir essa frequência de quebra. Senão a gente não vai saber se a gente está reduzindo, se está aumentando, o que está acontecendo. Então, a gente vai medir essas duas coisas, essa frequência de quebra e esse tempo para consertar. Ok? Então, a gente vai chegar em dois indicadores que vão um vai nos dizer esse lado, a frequência de quebra, e outro vai nos dizer o tempo para consertar. Então, enquanto um vai nos dizer, por exemplo, tua máquina está quebrando numa frequência muito grande, ou tua máquina está quebrando uma frequência normal, né? Uma frequência aceitável. O outro indicador vai dizer, quando tua máquina quebra, ela demora muito para consertar, ou demora pouco, né? Enfim, é isso que esses dois indicadores vão nos dizer. E aí, com esses dois indicadores, a gente vai entender melhor a disponibilidade. E a gente vai saber fazer essa avaliação, o que está bom, o que está ruim, de uma forma melhor. Então, vamos ao finalmente. Né? Como nós temos uma medida de confiabilidade. Então, aqui tem um exemplo e aqui tem um cálculo. Tá? O importante agora para vocês, pessoal, é vocês entenderem e pegarem bem o conceito. Tá? Ou seja, a fórmula eu vou mostrar para vocês, claro, não é uma fórmula complexa, mas quando você entender bem o conceito,
você não vai precisar nem ler a fórmula para fazer o cálculo, tá? E nosso desafio aqui, o meu desafio pessoal, é que cada um de vocês entenda o conceito de uma forma que isso já seja automático para vocês. Vocês não precisem ir lá ver a fórmula para calcular isso. Isso seja que nem calcular média, por exemplo, né? Até porque os tempos que a gente vai calcular aqui são tempos médios. Bom, então como é que nós vamos medir a confiabilidade, né? Bom, aqui a gente tem um caso, tem várias quebras aqui, frequentes e com tempo alto, né? Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quebras. E a gente tem um tempo de 10 horas, tá? Bom, qual é o tempo que a máquina deveria trabalhar? 10 horas. Qual é o número de falha? Uma observação importante. Aqui eu estou utilizando um período de 10 horas, tá? Ou seja, um dia, né? Eu estou pegando das 8 horas até as 18 e estou calculando para esse dia o tempo médio entre falhas, tá? Porém, na realidade, o que a gente faz um cálculo que leva em conta mais tempo, por exemplo, um mês inteiro. Mas a ideia é a mesma, né? Calcular por um dia, calcular por um mês, eu vou fazer o cálculo da mesma forma. Eu vou utilizar as mesmas informações, tá? Mas o normal é um cálculo por mês, tá? Ou seja, a disponibilidade, o MTBF aqui, o que a gente vai estudar, não vai ser muito útil se você ficar calculando isso dia a dia, tá? Não vai fazer nem muito sentido. Mas vai fazer mais sentido se você calcular por mês ou por períodos maiores que um mês, tá bom? Então, não saia daqui calculando MTBF por dia só porque foi o exemplo. Então, voltando. Eu tive 10 horas que deveria trabalhar. Se fosse no mês, isso seria um valor maior. Tá. Eu tive um número de falhas. Eu tive 7 falhas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar esse tempo de máquina parada que eu tive, né? Então, aqui eu tive 1 hora, mais 2 horas, mais... Então, no total eu tive 8 horas de parada. A disponibilidade a gente já viu, né? Porque eu vou pegar quanto essa máquina deveria trabalhar no todo e eu vou tirar disso o tempo que ela não trabalhou por parada. E eu tenho 20%. Né? Eu vou pegar esses 10, então... eu tive 10 horas, né? Não trabalhei 8. Então, 10 menos 8, 2. Eu vou dividir isso por 10 de novo. Eu vou chegar em 0,2. Fazendo em percentual, multiplico por 100, chego em 20%. Ok? Disponibilidade. Agora, o tempo médio entre falhas, a gente vai ver esses tempos aqui, tá vendo esse verde aqui? Esse verde é o tempo entre falhas. A gente vai fazer simplesmente uma média desse tempo. Tá? Então, vamos olhar, fazer o cálculo, depois a gente vai entender isso. Eu tive 10 horas, tá? Então, dessas 10 horas, eu perdi 8, né? Então, isso significa que o verdinho aqui para mim são 2 horas. E se eu dividir essas 2 horas pelo número de falhas que eu tive, eu vou ter o tamanho médio desses meus bloquinhos aqui verdes. Ou seja, eu vou ter 2 horas dividido por 7. Eu vou ter 0,28 horas. Ou seja, 17 minutos. Então, isso significa que, em média, eu trabalho 17 minutos e dá uma falha. Então, se eu pegasse, se todos esses bloquinhos verdes aqui tivessem um tamanho igual, eles seriam de 17 minutos. Se fossem igualmente distribuídos ali. E o que isso vai mostrar? Poxa, eu trabalho 17 minutos e paro. Aí eu trabalho 17 minutos e paro. Aí fico esperando. Então, 17 minutos é um tempo muito pequeno, né? Para um tempo médio entre falhas. Então, dessa forma, a gente mede a frequência com qual eu estou tendo manutenção e eu estou tendo falhas. Ok? É uma forma de eu medir essa frequência. Então, o que vai acontecer? Quanto mais frequente, né, quanto menor for esse valor aqui, mais eu estou tendo tempo que eu não estou produzindo, né, e o maior é o meu número de falhas. Ok? Então, se uma máquina eu tenho 17 minutos de tempo médio entre falha e a outra tem 1 hora, então significa que nessa aqui eu não consigo trabalhar nem 20 minutos sem ter uma quebra. Né? Na outra já eu trabalho 1 hora seguida e tenho. Né? Valores normais de MTBF podem variar de 100 horas, 200 horas, assim vai. Né? Bom, então, o que é o MTBF, afinal de contas? É uma medida de confiabilidade. Quanto maior o MTBF, melhor, porque quanto maior quanto mais espaço eu tenho trabalhando sem ter uma falha, melhor. Né? E quanto maior, menos interrupções na produção. Isso vem da própria fórmula, que é
que gera o MTBF. Né? Ou seja, é o somatório do tempo teoricamente disponível, aqueles 10, né? Menos tempo de parada, aquelas 8 horas. Né? Então aqui em cima eu vou ter 2 horas. E o número de falhas que eu tive 7. Tá? Então, é bem importante que esse conceito fique bem preso em vocês. Né? Tempo médio entre falhas. Quanto tempo normalmente minha máquina trabalha sem ter uma quebra? Trabalha bem sem ter uma quebra. Tá? É isso que o MTBF responde. E aí, se você utilizar a disponibilidade com o MTBF, você vai ver o seguinte. Voltando aqui, eu tive 20%, né, de disponibilidade. Eu tive 17 minutos. Então a situação está crítica mesmo, porque eu só consegui trabalhar 20% e, além disso, a cada 17 minutos eu tinha uma quebra. Né? E aí você usando esses dois indicadores ao mesmo tempo, te dá mais base para calcular. Mas o importante é você pensar, tempo médio entre falhas é o tempo que, em média, eu demoro trabalhando, né, até que eu tenha uma falha. Tá? Bom, MTBF é uma sigla em inglês, significa Mean Time Between Failures. Tempo médio entre falhas, exatamente isso. Tá? Em alguns livros que vocês lerem, você vai ver outras siglas também. Mas a ideia e o significado é o mesmo. Bom, então voltamos aqui. Né? Com o MTBF, nós conseguimos indicar aqui conseguimos entender a nossa frequência de quebra. Até porque, se eu tiver tempo médio entre falhas muito pequenos, significa que esse meu verdinho aqui está sendo muito pequeno. Então, está feia a situação. Né? E fora, além disso, né, eu estou tendo muito vermelhos aqui, eu estou tendo muitas quebras. Tá? Agora a gente precisa pensar nessa manutenibilidade, porque se eu tiver 2 falhas só, né, mas elas forem enormes, né, eu vou perder muito tempo nessas falhas, minha máquina vai ficar muito tempo parada, vai ficar muito tempo meu operador lá do lado da máquina, né, esperando, né, a máquina funcionar, ou seja, só problema. Então também preciso pensar na manutenibilidade. Bom, como é que nós medimos isso? Deixa eu seguir aqui. A mantenabilidade, definição. Mantenabilidade é a capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições de executar suas funções requeridas sob condições de uso especificadas. Né? Quando a manutenção é executada sob condições determinadas e mediante procedimentos e meios pré-escritos. Né? Traduzindo isso. Isso também é da NBR, que eu já citei antes, 5462, se não me engano. Bom, então é a facilidade que eu tenho de recolocar meu equipamento, né, para produzir. Ou seja, se eu tenho paradas muito longas, eu tenho uma mantenabilidade ruim. É ruim de manter esse equipamento. Tá? E para isso, a mantenabilidade também nós vamos precisar medir. Né? Então aqui, nós temos ali o mesmo exemplo, tá? A mesma situação. Não preciso repetir isso. Aqui em verde é o tempo de reparo. E a mantenabilidade, se você for refletir um pouco, você vai ver que a confiabilidade, a medida de confiabilidade que a gente usou, que é o MTBF, fez uma média, né, desses caras verdes aqui. Ou seja, do tempo que eu trabalhei sem ter uma interrupção. A mantenabilidade, e o indicador que vai ser gerado disso é o MTTR, é o tempo médio para reparo, ela vai fazer uma média do vermelho, que é o tempo que eu estou demorando para resolver o problema. Então, em vez de fazer uma média desse, eu vou fazer uma média desse. Tá? E aí o raciocínio vai ser igual. Né? Porque esse tempo de vermelho aqui é o tempo para reparo. Uma observação que cabe aqui é que existem uma forma de calcular o MTTR que usa como base esse tempo. Exatamente esse vermelho que vocês estão vendo. Existe outra forma de cálculo que utiliza o tempo de trabalho. Mas não é a mesma coisa? Não necessariamente. Se aqui na máquina você estiver trabalhando 2 caras ao mesmo tempo, 2 mantenedores, mesmo que ali durou 1 hora, você teve 2 homem-hora. Né? Então, você precisou de 2 homem-hora para resolver o problema. E aí você pode querer fazer uma avaliação para saber quanto, em média, aquelas suas intervenções usam, né, a tua mão de obra. E aí você vai usar o MTTR pensando em mão de obra. Em vez de uma, você vai entender 2 horas.
se você teve duas pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Já se você está pensando na máquina, no desempenho da máquina em si, você vai calcular dessa forma como a gente está fazendo aqui. Então, existe essa distinção, tá? Existem essas duas formas. Então, a gente pensou em duas coisas, né? Até agora, a gente pensou em confiabilidade e mantenabilidade, tá? Dois conceitos. E dois problemas, né? Porque a gente precisa entender qual é a frequência, né? O quanto a gente consegue confiar nessa máquina, quanto tempo ela trabalha sem dar problema, né? Em média. E a gente precisa também entender que quando para, quanto tempo em média essa máquina demora para ser consertada. Né? Porque se isso é muito alto, isso vai gerar problemas para a gente, com certeza. Então, tá, como é que eu calculei isso então? Eu peguei aqui essas 10 horas, tirei dessas 10 horas essas 8 horas e calculei a disponibilidade. E aí, para calcular o tempo médio para reparo, eu pego todos esses tempos para reparo, que eu indiquei aqui, e faço uma média deles comparado com o número de falhas. Ok? Então, com isso eu chego aqui em 1,14 horas, 1 hora e 8 minutos. Né? Ou seja, é bem fácil de entender, na verdade. Para medir, para entender a frequência de quebra, eu vou levar em consideração, vou fazer uma média do tempo que esse equipamento funciona sem quebrar. Né? Para isso eu vou somar os tempos de quebra dele e depois disso eu vou dividir pelo número de falhas. Já aqui eu vou somar os tempos que eu tive para reparar e eu vou dividir isso pelo número de falhas também. O cálculo é semelhante, não temos problemas para fazer isso. Tá? Ok, então fizemos o cálculo do MTTR. Tá? Então, o MTTR é o tempo médio para reparo. Isso é uma medida de mantenabilidade. E quanto menor, melhor. Né? Ou seja, o MTBF, quanto maior, era melhor. Por quê? Quanto mais tempo o equipamento trabalha sem dar um problema, melhor é. Né? Agora, quanto mais tempo eu demoro para resolver o problema, pior. Então, por isso que o MTTR, quanto menor, melhor. Tá? Ou seja, quanto menor, menores né, são os tempos de reparo. Tá? E aí, o somatório do o MTTR, a gente soma o tempo de parada e divide pelo número de falhas. Tá? Ou seja, espero que o conceito, a diferença dos dois tenha ficado bem clara. Né? A disponibilidade, a gente calculou quanto tempo a máquina ela trabalhou em comparação com o tempo que ela deveria trabalhar. O MTBF, tempo médio entre falhas, MTBF, a gente calculou quanto tempo a gente tinha, quanto tempo a máquina trabalha em média sem que quebre, né? E no MTTR a gente calculou quanto tempo normalmente leva para consertar a máquina. Tá? Resumindo, né, é isso que a gente fez. Bom, então agora pergunta para vocês de novo, qual situação é pior, A ou B? Né? Mesma pergunta para vocês, né? Qual situação é pior, A ou B? Aí vocês vão me dizer, tá, mas tu me deu os dados ainda para calcular isso. Por quê? Porque eu só estou te dando a disponibilidade, né, de um e de outro. Então, para responder isso, né, agora a gente vai fazer o tão esperado problema. Né? Vocês vão me dizer, tá? Vocês não vão me dizer qual é o pior, qual é o melhor, etc. Tá? Vocês vão ser agora planejadores que vão calcular os indicadores. Depois que a gente chegou nos indicadores, é que a gente vai chegar à conclusão se é melhor, se é pior. Tá? Então, primeiro a gente vai focar em calcular os indicadores e depois a gente discute o que é melhor, o que é pior. Né? E também a gente vai acabar vendo que também depende. Depende da situação da empresa, depende do tipo de equipamento que a gente está lidando. Então, agora é isso que a gente vai fazer. Vocês vão calcular a disponibilidade, o MTBF e o MTTR. Tá? E, dois casos, vocês vão comparar essas situações. Bom, então, os dados são esses. Agora nós vamos para um modo de exercício. Tá? Eu vou dar agora um tempo para vocês. Eu vou dar 10 minutos, tá? Para vocês tentarem calcular. Não vou mostrar a fórmula para vocês. Para vocês tentarem calcular o MTTR e o MTBF. Tá? Sem ver fórmula nenhuma. Só com o conceito. Só lembrando do conceito. Tá? Óbvio que também vocês não podem escrever aqui, né, no chat, senão todo mundo vai ver. Né? Vocês vão escrever
aqui, tá? Na situação 1 e na situação 2. Então, ali estão os dados, tá? Ali estão os números de falhas, e vocês vão indicar assim, disponibilidade igual, tanto. Tempo médio entre falhas. Não lembrou do MTBF, MTTR, etc., né? Não tem problema, indica tempo médio entre falhas. Fala por extenso. E dá o valor, tá? Tanto para a situação 1 quanto para a situação 2. Na situação 1 vocês vão escrever aqui em cima, e na situação 2 vocês vão escrever aqui embaixo. Eu vou dar um tempo primeiro para vocês fazerem isso em fórmula. Tá? Então, mãos à obra aí, podem puxar sua calculadora, seu papel e fazer as contas de vocês. Eu estou vendo por aqui também os resultados que vocês estão exibindo. Tá? Então, podem fazer.